Bom dia, pessoal! No vídeo sobre segurança positiva, a gente viu que a segurança não deve ser definida como a ausência de desvios ou acidentes, mas como a presença de barreiras. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essas barreiras de segurança. Vamos começar comparando um carro da década de 80, um Opala, por exemplo, e um carro atual como o Corolla. Dá para dizer, sem andar nos carros, que o Corolla atual é mais seguro que o Opala? Sem dúvida, não é? E por que a gente pode dizer isso? Porque nos quase 40 anos que separam um carro do outro, foram adicionados um monte de dispositivos de segurança. Freios ABS, controle de tração, estruturas de deformação programada, airbags e outros mais. Todos esses dispositivos são barreiras de segurança. Alguns deles evitam que erros dos motoristas que poderiam levar a acidentes aconteçam, caso dos freios ABS e do controle de tração. Outros mitigam bastante as consequências dos acidentes para os ocupantes do veículo, como as estruturas de deformação programada e os airbags. Vamos imaginar uma situação hipotética de um gestor de transportes com uma frota um pouco antiga que vê a taxa de acidentes por frenagem aumentar e pensa no que fazer. Ele tem várias alternativas. 1. Pode colocar avisos no painel dos carros dizendo "Cuidado com o travamento das rodas". 2. Pode criar um procedimento de frenagem segura, orientando os motoristas em como modular a ação no pedal em frenagens de emergência. 3. Pode propor um treinamento para todos os motoristas em frenagem segura, com aula prática em campo de provas. Ou pode trocar os veículos da frota por carros com freios ABS. E poderia mais, utilizando carros com sistema de frenagem autônoma, que reduz automaticamente a velocidade conforme se aproxima de outros carros ou de pedestres. Todas essas medidas são barreiras de segurança, mas umas são mais efetivas que as outras, não é mesmo? Essa é a ideia da hierarquia de barreiras, um conceito fundamental para a segurança positiva. As barreiras mais eficazes são as que são inseridas ainda na fase de projeto. Quando o projeto é feito considerando os modos de falha humano, pode ser estruturado para evitar por completo determinados erros, independente de quem opere o equipamento. É o caso da frenagem autônoma, dos freios ABS, do controle de tração. Eles independem do nível de treinamento, da qualificação ou da vontade do motorista. Mas, se o projeto não nasceu seguro, a gente está condenado? Não. Muitas vezes tem a possibilidade de fazer ajustes nos equipamentos, como instalação de dispositivos, sensores, intertravamentos ou alarmes. Nem sempre dá para chegar no nível de um projeto melhor, mas dá para melhorar o que se tem. Descendo um nível na hierarquia, vem os ajustes de processo. A gente pode adicionar supervisão, checagem por pares, análise pré-tarefa, entre outras medidas. Mais um degrau e a gente chega nos treinamentos. Treinamentos mais práticos, com a realização da tarefa, são mais efetivos. E aí vem os procedimentos. Redação mais clara e descrição mais próxima da realidade deixam os procedimentos mais seguros e mais eficazes. Por último, vem a operação propriamente dita, o comportamento do executante. As pessoas nos salvam toda hora de acidentes e condições inseguras, mas esse é o nível mais próximo do erro e com a maior variabilidade. Quando a gente mira as medidas de segurança no comportamento das pessoas, como quando pede que prestem mais atenção na tarefa, está no nível mais baixo de efetividade das barreiras. Se trocar o executante, ou se ele estiver distraído, cansado ou sobrecarregado, a barreira já deixa de ser efetiva. O nível dos treinamentos é um pouco melhor, mas dá para garantir que todas as pessoas treinadas aprenderam o que foi ensinado? Não, de modo algum. Então, mesmo que se treine todas as pessoas em como frear melhor, ainda assim vai ter quem não aprende
e vai ter quem na hora do desespero nem lembre da técnica. Dessa forma, a proposta da segurança positiva é sempre tentar mirar na barreira mais alta possível. Buscar as medidas que evitem melhor os erros e os modos de falha conhecidos. Nem sempre vai ser fácil, porque ajustes de processo e equipamento podem ser bem caros e difíceis de fazer. Mas se a gente colocar na conta a efetividade e o resultado a longo prazo, pode ser mais vantajoso. Você já parou para pensar quais são os seus modos de falha? Quais são os seus erros mais prováveis que poderiam levar você a acidente e quais são as barreiras que impedem que esses acidentes aconteçam? Será que poderia haver barreiras de um nível mais alto, ainda mais eficazes, prevenindo o seu erro? Pense nisso. Esse era o papo de hoje. Obrigado a quem assistiu até o final e um trabalho seguro a todos.